Amém? Abra a tua Bíblia. Quem não trouxe Bíblia vai ser passado aqui no telão. Eu acho, né? Que o Samuel, se ele não saiu, porque o Samuel de vez em quando ele dá uma escapada. Mateus capítulo 4. Vamos ler do versículo 17 até o versículo 20. Mateus capítulo 4. Certinho aí, Elisa? Mateus capítulo 4, versículo 17 até o versículo 20. Todo mundo achou aí? Acho que o Samuel sumiu mesmo, né? Ah, não, está aqui? Ele apareceu? Ah, o Hélito que está lá. Do versículo 17 ao versículo 20, diz assim: Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homem. Então eles, deixando logo as redes, seguiram Jesus. Amém? Só até aqui nesse versículo aqui, e nós vamos passear por alguns textos na Bíblia nessa noite. O que eu acho interessante aqui nesse texto, é que logo que Jesus sai do deserto, porque Jesus ficou 40 dias no deserto, amém? Sendo tentado, ou melhor, sendo preparado, porque Jesus ele foi chamado para uma grande obra. Eu posso imaginar Deus, junto com o seu Filho no céu, fazendo uma perspectiva da terra, o que iria acontecer com a terra. Deus ele já queria destruir a terra, já queria acabar com tudo. E no meio daquela reunião, Jesus se coloca, dizendo assim: Pai, me permita que eu vá até a terra, porque eu quero cumprir esse propósito que os homens não conseguiram cumprir. Amém? O propósito era o quê? Fazer com que as pessoas tivessem a possibilidade de receber o reino de Deus, a possibilidade de conhecer o Pai, porque muitas pessoas tentaram apresentar o Pai, mas eles não tiveram não tiveram vitória. As pessoas parece que não entenderam o propósito, mas Jesus sabia o porquê e qual era o propósito. Então Jesus ele se dispõe, ele fala: eu vou até a terra, e eu vou cumprir esse propósito. Se o propósito é implantar o teu reino na terra, levar as pessoas a conhecerem o Senhor, e entregar a minha vida, derramar o meu sangue, por esse propósito eu vou cumprir esse propósito. E assim Jesus fez. Jesus veio para essa terra, passou por tudo aquilo que um ser humano comum passa, nasce de uma mulher, amém? É criado pelos seus pais, ensinado ali uma profissão de marcenaria ou de carpinteiro, amém? Ele é levado até uma escola rabínica desde os 12 anos de idade até os 30 anos de idade. Jesus, ele é aperfeiçoado, ele é preparado para cumprir um propósito do Senhor. E aos 30 anos de idade, Jesus, ele entende que chegou o momento que ele precisava cumprir o propósito para qual ele foi chamado. O interessante é que depois que Jesus nesse texto, aqui Jesus sobe ao monte para orar. Porque Jesus precisava levantar alguém que estivesse junto com ele nesse propósito. Jesus ele precisava levantar voluntários. Pessoas que iriam entender qual era o propósito dele aqui nessa terra. E naquele momento ele chama, primeiro aqui, Pedro e André. E depois, logo em seguida, na sequência desse texto, você vai ver que ele chama os outros discípulos também e completa ali a sua equipe de 12. Amém? Só que algo interessante aqui, que a decisão de se tornar seguidor de Jesus, daqueles discípulos ali, mudou radicalmente a vida dos primeiros discípulos. A vida daqueles discípulos, porque foi uma decisão deles. Porque Jesus simplesmente chamou. Amém? Eles poderiam dizer não. Tá bom a minha vida do jeito que tá gostoso jogar rede, pescar.
Amém? Jesus chamou aqueles homens ali. Eles poderiam falar simplesmente para Jesus, eu não quero. Então eles tomam uma decisão de se tornar seguidor de Jesus. Todo aquele que segue Jesus é porque tomou uma decisão de seguir Jesus Cristo. E aqui, esses homens aqui, eles têm a sua vida completamente mudada. Da noite para o dia. Uma mudança radical. Já viu aquela mudança radical? Você já viu aquela, ou talvez um homem, ou talvez uma mulher, que você olha para ela hoje de uma forma, no outro dia você vê ela com o cabelo vermelho, já usando piercing, com um negocinho na... Sabe, a pessoa muda radical. Já viu, conhece pessoas assim ou não? E foi exatamente o que aconteceu com os primeiros discípulos. O que aconteceu com eles? Eles abandonaram família, amigos, eles abandonaram o emprego, eles se tornaram peregrinos sem lar. Amém? Porque Jesus, ele não tinha casa para morar, ele não tinha lugar para ficar, eles foram peregrinos, eles foram peregrinar, eles foram falar do amor do Pai para as pessoas. Então, eles viraram peregrinos sem lar. Eles entregaram o seu futuro nas palavras, muitas vezes inquietante, de um mestre revolucionário. Amém? Eles se entregam, Jesus quando chama eles, quando Jesus mostra para eles qual era o propósito, eles se entregam a Jesus em algo que, às vezes, era algo assim, inquietante para os discípulos entenderem o que Jesus Cristo queria passar. Ou, em outras palavras, dizendo assim, eu estou entregando o meu futuro nas tuas mãos, Jesus. Eu tinha o meu futuro todo planejado. Eu ia fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso, até tal ano eu ia fazer isso, depois de tal ano, eu tinha todo o planejamento do meu futuro, Senhor, mas eu estou entregando o meu futuro nas tuas mãos. É radical isso ou não é, gente? E aqui eu vejo nesse texto aqui, ou na vida desses apóstolos aqui, que por algum tempo, sem dúvida, amém? Isso pareceu uma grande aventura para eles. Uau! Imagine quando começam a ver ali os milagres que Jesus Cristo fazia. Que aventura! Que radical esse negócio! Quando Jesus ressuscitava mortos, quando Jesus curava leprosos, quando Jesus dava visão ao cego. Uau, que aventura, meu Deus do céu, que gostoso esse negócio. E é isso que, durante algum tempo da vida deles, isso pareceu para eles uma aventura. E o interessante aqui, que vamos usar a vida de Pedro aqui, porque nesse texto aqui fala de Pedro e de André, mas vamos usar o exemplo de Pedro aqui como exemplo, porque Pedro, quem era Pedro? Pedro, Paulo, durante todos os dias, durante anos, amém? Ele ia lá, desamarrava o barquinho, amém? Entrava dentro do barquinho, jogava a rede no mar, esperava o tempo certo, pegava os seus peixes, contava os seus peixinhos, levava até na peixaria, vendia os seus peixes, pegava o dinheiro, ia até o supermercado, comprava alimento e levava para sua casa. Aquela rotina de Pedro, todos os dias era aquilo ali. Ia, trabalhava, ganhava dinheiro, pegava o dinheirinho, levava alimento para sua casa. E isso aconteceu com Pedro todos os dias. Todos os dias isso aqui era a vida de Pedro. Só que quando esse homem aqui conheceu Jesus, esse Pedro aqui se tornou o braço direito do líder mais poderoso e talentoso da época, que era Jesus Cristo. Amém? Um camarada truculento, bravo, que tinha uma rotina de vida, ele se torna o líder braço direito de Jesus Cristo. Vocês conseguem entender isso ou não? Olha só que mudança radical. É aquele camarada que estava do lado e olha que Jesus dava cada burdoada em Pedro, gente. Chamou ele até de diabo. E Pedrão estava sempre do lado de Jesus Cristo. Jesus Cristo até um dia falou para ele assim, você vai me negar 3 vezes, Pedro. Mas não vou fazer isso de jeito nenhum. E ele negou. Mas Jesus sabia que ele era braço direito. Que ele era pau para toda obra, como diz o ditado. Amém? Quando Jesus ele retorna, ele restaura a vida de Pedro novamente. Porque Pedrão aqui era um camarada que ele teve uma oportunidade de se tornar um líder. Amém? Ele teve a oportunidade de se tornar discípulo de um homem mais poderoso dessa terra.
E eu quero dizer para você nessa noite que nós somos felizes por nós sermos discípulos do homem mais poderoso dessa terra. Amém? Olha para o seu irmão e fala: você é discípulo de Jesus Cristo, meu irmão. Você consegue entender isso ou não? O homem que fazia milagre, o homem que alimentou grande multidão, curou doentes, ressuscitou pessoas dentre os mortos. Quem poderia naquela época imaginar aonde tudo isso iria chegar? Eu imagino aquelas pessoas que abandonaram Jesus, e depois de um tempo, porque passou por tantas lutas, por tantas tribulações, Jesus foi morto, mas o propósito de Jesus se cumpriu. Imagina aquelas pessoas olhando depois de um tempo, dizendo assim: meu Deus, por que eu fui abandonar aquele Jesus? Por que eu fui deixar a obra dele, meu Deus? Eu não suportei, eu não resisti, eu não permaneci. Porque Jesus teve um momento que ele teve uma palavra muito forte no monte, e as pessoas começaram lá, porque a palavra era forte. Só Jesus sabia qual era o propósito de tudo aquilo ali. Amém? Só que no decorrer ali do tempo, na caminhada junto com Jesus Cristo, as coisas começaram a ficar confusas. Amém? As coisas começaram a ficar ali meio turbulenta no caminhar junto com Jesus. Por que isso, meu apóstolo? Porque o hábito ousado que Jesus tinha de desafiar os valores que serviam somente líderes religiosos, os políticos, geravam, Paulo, uma hostilidade, sabe? Um negócio esquisito na vida das pessoas. E os discípulos de Jesus começaram a sentir o que estava acontecendo. As pessoas começaram a olhar ali e entender que o seu implacável chamado para um caminho diferente ameaçava a colocar os seus seguidores em grandes apuros. Eles começaram a dizer assim: rapaz, nós estamos entrando num grande apuro com esse Jesus aí. Ele peita os anciões, ele peita, sabe, os sacerdotes, esses homens, os escribas, os fariseus, os políticos da época. Ele peita, ele vai de encontro, e isso está causando, as pessoas estão ficando com raiva, as pessoas estão querendo desistir, as pessoas estão ficando com medo, as pessoas estão se sentindo em apuros. E era isso que estava acontecendo. Por quê? Porque sempre Jesus sempre disse para os seus discípulos, se eles quisessem aceitar o chamado, repita assim comigo, um chamado radical. Se eles quisessem aceitar um chamado radical de Jesus Cristo, eles precisavam servir a Deus e aos outros de todo o coração. Esse era o propósito. Vocês estão entendendo aí comigo um pouquinho do que eu estou tentando passar para vocês? Marcos 9,35, só para você entender. Marcos 9,35 diz assim: e ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e servo de todos. Uau! Isso é um pouco radical ou não? Você estaria disposto a servir esse Jesus? Você estaria disposto a largar tudo para seguir Ele? Porque a proposta dele reúne com os discípulos e disse para ele: se algum de vocês quiser ser o primeiro, que seja o último e que seja servo de todos. Ou Jesus, em outras palavras, estava dizendo para eles: vocês precisam entender o propósito do voluntariado. Eu não chamei vocês simplesmente para ficar se debatendo ou brigando ou se achando um ou outro. Eu chamei vocês para trabalhar na obra. Eu chamei vocês para ser um voluntário meu, e vocês aceitaram. Vocês poderiam dizer não, mas vocês aceitaram. Então esse voluntariado aqui, ele tem um preço. Só que Jesus sempre deixou bem claro para os discípulos que eles seriam as pessoas mais felizes da face da terra se eles entendessem o propósito do voluntariado. Jesus, ele sempre disse para os discípulos: vocês vão viver coisas, vocês vão ter experiências sobrenaturais, se vocês entender no espírito o propósito do voluntariado. E aí,
ele começa, Paulinho, a usar uma outra linguagem, bem inquietante para os discípulos. Amém? Tanto lá em Mateus 19, mas eu quero usar a tradução de Marcos 9, que é a mesma, só que muda um pouquinho aqui em Marcos. Marcos capítulo 9, no versículo 23 e no versículo 24. Marcos capítulo 9, no versículo 23 e versículo 24. Olha só que linguagem inquietante de Jesus Cristo. E dizia a todos. Para quem que ele dizia? Está aí ou não? O Samuel não voltou ainda? Marcos capítulo 9, verso 23 e 24. E dizia a todos. Esse a todos aqui é muito forte, tá bom? Bate no peito assim. É comigo. Bate aí vocês dois aí. É com vocês também. É comigo. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Esse negue a si mesmo, gente, é algo sobrenatural. Isso aqui, esse negar a si mesmo, é onde paralisa as pessoas, deixam as pessoas em choque. Ele diz assim: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo e tome de vez em quando a sua cruz. É isso? O que ele está dizendo aqui? E tome a cada o quê? A cada dia. Não. Mateus 19. Desculpa. Mateus 19. Porque qualquer que diz assim, tome cada dia a sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, salvará. Isso é radical ou não? Sim ou não? Olha só que interessante. Porque primeiro Jesus ele usa o negar a si mesmo, depois ele fala para cada um tomar a sua cruz a cada dia. Jesus fala de seguir. Jesus fala de, se você quiser salvar a sua vida, você vai perder ela. Mas se você entregar a sua vida por amor a Ele, você vai salvar a sua vida. Amém? Olha só que interessante aqui. Só que, depois dessa proposta aqui de Jesus Cristo aqui, depois que tudo foi passado para os discípulos, no versículo 27 de Mateus 19, Pedro faz uma pergunta que todos os discípulos provavelmente gostariam de fazer. Vê se é o versículo 17 do capítulo 19 de Mateus, para mim não errar aqui. Achou aí? Mateus 19, 27. Olha só, a pergunta que Pedro, era a pergunta que todos os discípulos queriam fazer, Paulinho. Sabe, naquela reunião todo mundo quer fazer uma pergunta, mas fica com medo de fazer, sabe, fica ali, faço ou não faço, aí se levanta um Pedro da vida e faz a pergunta. Amém? Jesus conhecia o coração de Pedro, sabia que Pedro de vez em quando dava umas mancadas, falava coisas que não era para falar, amém? Só que Jesus sabia, depois que Jesus dá uns croques, que fala, né, na cabeça dele, aí ele despertava, amém? E aí a pergunta que ele faz, então Pedro tomando a palavra, ei Pedrão, disse-lhe, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Eita, e o que receberemos? Olha só que pergunta radical. Jesus, nós deixamos família, nós deixamos amigo, nós deixamos casa. Jesus, eu deixei a pesca, porque querendo ou não, conseguia trazer um alimento para minha casa, para te seguir. E o que eu vou, ou melhor, o que nós iremos ganhar
por te seguir? O que nós iremos ganhar por deixar tudo e para embarcar no teu sonho? Nesse texto aqui, gente, pode ter certeza e convicção no teu coração. Nesse texto aqui, brotou no coração de Pedro um sincero desejo de entregar sua vida por completo a Jesus Cristo. Amém? Porque parece uma pergunta estranha, mas aqui nasce dentro do coração de Pedro um desejo, porque ali ele já estava pronto a fazer. Ele só tinha algumas dúvidas. Amém? Sabe essas dúvidas que aparecem de vez em quando na nossa mente, e se a gente não tiver sabedoria, a gente acaba sendo engolido pelas dúvidas. Mas aqui Pedro, ele já tinha certeza, ele já tinha uma sinceridade dentro do coração dele, o desejo de se entregar completamente a Jesus Cristo. Só que Pedro, ele era humano, Paulo. Ele era humano como todos nós. Ele tinha uma velha vida. Amém? Algo que ele viveu no passado. Ele sabe daqueles primeiros momentos de aventura que ele teve com Jesus Cristo. Mas ele não sabia como que seria o futuro. Amém? Ele não sabia para onde estava seguindo, o que ganharia com isso. Mas com Jesus ele tinha arriscado tudo. Pedrão aqui, nesse texto aqui, ele fala para Jesus assim, eu estou arriscando tudo. Estou arriscando o meu futuro, sem retorno. Ele está dizendo assim, não tem mais retorno. Por isso que ele é o primeiro a dizer, para onde eu irei se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Lembra quando os discípulos começam a sair? E aí Pedro chega para ele e fala, tu és o mestre, tu és Jesus, o Filho de Deus. Ele fala, para onde nós iremos se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Porque Pedro já tinha uma convicção. Ele diz assim, eu estou num caminho sem volta, não tem como voltar mais. O interessante é que ontem no nosso debate lá, aconteceu uns debatezinhos assim, né, umas coisinhas. E aí depois que eu estava, porque na hora a gente é meio pego de surpresa, depois eu estava pensando, isso sempre o nosso apóstolo René sempre ministrou sobre isso. Ele falava assim que quando o amor acaba, uma aliança sustenta o amor. Amém? Uma aliança sustenta o amor. Porque se eu analisar, eu com a minha esposa, nós temos, vamos fazer 31 anos de casado, né? 31 anos de casado, quantos momentos de dificuldade a gente passou? Quantas vontades de ir embora eu tive? Amém? De largar. Talvez no coração dela também, quantas vezes falava, vou largar esse camarada chato. Quantos momentos da nossa vida que parece que o amor tinha acabado. Parece que não tinha mais prazer em ser casado, em continuar casado. Só que nós tínhamos uma aliança. Amém? E aquela aliança fez a gente passar por cima e restaurar o nosso casamento. E está aqui aos 31 anos de idade junto. Amém? Então, às vezes, a gente pensa que o amor, por isso que às vezes as pessoas largam, elas abandonam, elas saem, porque elas pensam, não tenho mais amor à obra, né, como foi dito ali, não tenho mais amor à igreja e saio. Não, se eu tenho uma aliança, meu irmão, eu vou passar por cima disso, eu vou me consertar, eu sei. A gente passou pelo momento, a crise dos 7 anos, que todo mundo fala, né, que é a pior crise que tem. Amém? A gente já estava aqui no Guarujá, né, quando a gente passou por essa crise aqui. Na época que eu falei para vocês, eu tinha parado de usar droga, tinha largado das drogas naquela época. Viemos para o Guarujá, e logo em seguida a gente passa por uma crise aqui. Eu quase volto para os caminhos errados novamente, justamente por causa de uma crise. Mas graças a Deus que Deus estava do lado e dizendo assim, não vale a pena. Porque você vai arrumar uma outra mulher que vai ser igual. Depois de 7 anos você vai ver que vai ser igual. Amém? Às vezes as pessoas dizem, estou feliz aqui, depois de um tempo ela vai ver que é igual. Então o que nos sustenta, gente, é a aliança. E Pedro sabia disso. Pedro, ele tinha convicção disso. Amém? E Jesus, ele também sabia o que se passava no coração dele. Pedro estava dizendo assim, não tem mais volta. Esse caminho aí
é sem garantia de retorno. Dado isso para eles. Esse caminho é sem garantia de retorno. Vocês querem vir comigo? Pense bem. Quer casar? É sem garantia de retorno. Ah, não. Casou, meu irmão. Tá bom? Vocês estão comigo aí ou não? Hã? Eu posso imaginar Pedro, né? Sobre tudo o que estava acontecendo ali, Pedro assim, mas eu sou um idiota em querer seguir esse homem aí. Acho que passou isso na mente de Pedro, né? Eu sou meio doido. Porque as propostas de Jesus eram radical. Não era assim, você pode me servir do jeito que você quiser, não faça de qualquer jeito. Não, o negócio era radical. E Pedro chega no momento que ele fala, eu devo ser idiota de seguir esse homem aqui. E eu acredito que ele deve ter se perguntado, por isso que ele faz essa pergunta. Só que lá em Marcos, aí vem a resposta. Eu tinha mudado ali, né? Em Marcos 10. Vê se eu não errei também aí. Gente, essa palavra não está fácil de pregar, não. Colocou em Marcos 10, versículo 29. Sumiu? Hã? Marcos 10, versículo 29. E Jesus respondendo, depois que Pedro fez a pergunta. E Jesus respondendo disse, em verdade vos digo, que ninguém que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai ou mãe, ou mulher ou filhos, ou campo, por amor de mim e do Evangelho, verso 30, que não receba 100 vezes tanto, já nesse tempo, em casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no século futuro, a vida eterna. E aí Jesus, ele responde os seus discípulos, porque aqui é interessante que Jesus prometeu a Pedro, que valia a pena seguir ele. Jesus estava dizendo assim, vale a pena você me seguir, Pedro, vale a pena todos me seguirem, Pedro. Ele estava dizendo para Pedro, não será fácil, vocês vão ter alguns tipos de perseguição, sabe, as pessoas vão te abandonar, as pessoas vão olhar com cara feia para você, as pessoas vão pensar mal de vocês, as pessoas, sabe, vão bater de frente com vocês vão ter perseguição, mas vocês vão receber um prêmio incrível, Pedro, tanto nessa vida, como na próxima vida. Jesus estava dizendo, na verdade aqui, Jesus estava prometendo para os seus seguidores, que eles receberiam 100%, ou o cêntuplo, daquilo que eles dessem. É forte ou não é isso, gente? Jesus estava dizendo assim, tudo que vocês entregarem para mim, vocês vão receber 100 vezes mais. Se a vida de vocês estiverem totalmente na minha mão, vocês vão receber 100 vezes mais. Se vocês entregarem 1 hora para mim, eu vou entregar 100 horas a mais para vocês. Ela é a promessa de Jesus, ainda Jesus diz assim, e no porvir, a vida eterna. Sabe o que Jesus estava falando? A todos aqueles que se entregarem de todo o coração para me servir, para fazer a minha obra, para se dedicar neste propósito, eu já vou deixar uma casa preparada no céu, com quarto, sala, cozinha, banheiro, tudo certinho, amém? Mobiliada, despensa cheia, e o nome de vocês escrito na casa. Aqui ninguém entra, aqui é deles. Eu não sei se vocês vão viver 80, 90, 100, 120 anos, essa casa aqui vai ficar esperando vocês. Amém? Era esse o propósito de Jesus Cristo para os discípulos. Jesus mostra para os discípulos que vale a pena ser um voluntário, vale a pena servir Ele. Amém? Como Paulo falou, vale a pena tocar um violão, vale a pena tocar um teclado, vale a pena tocar uma bateria, vale a pena tocar uma guitarra, vale a pena cantar no louvor, vale a pena limpar a porta da igreja, vale a pena trocar as luzes, vale a pena pintar, vale a pena tudo na obra do Senhor, porque tudo que você faz para Ele, como voluntário, Ele entrega para você 100 vezes mais. Jesus estava dizendo assim, tem prêmio para isso.
Não pense que vocês vão ficar se matando e não vão receber nada, não. Eu tenho muita coisa para entregar para vocês. Só que Jesus, ele conhecia o coração daquelas pessoas. Sabe o que eu vejo aqui? Que os evangelhos, eles deixam claro que os discípulos tiveram dificuldade para crer na promessa de seu líder. Amém? Por tudo que Jesus prometia, por tudo que Jesus falava, os discípulos ainda tiveram dificuldade, Paulo, para crer na promessa do seu líder. Amém? Sabe, parece que alguma coisa ainda não tinha revelação. A revelação parece que ainda não tinha chegado. Eu gosto muito da Lu quando a Lu fala de revelação. Né, Lu? A Lu, sempre quando eu converso, a Lu abre a boca para conversar comigo, ela traz um bálsamo de cura para mim. Eu vou contratar a Lu para ficar 24 horas... não pode ficar do marido. Só para trazer palavras de vida. Pode ser no celular mesmo. Amém? Porque são bálsamos que nos ajudam pela fé. Amém? Vai dar certo. Nós vamos orar. É isso, é aquilo, é aquilo. Mas parece que os discípulos tinham dificuldade de crer nas promessas. Será mesmo que esse negócio é verdade? Amém? E a dúvida nos paralisa, a dúvida nos coloca sentado no banco de uma igreja. A dúvida nos faz ficar paralisados, parados, desanimados. Um dia Jesus fez uma pergunta para os discípulos, né? Os discípulos, eles estavam saindo depois de uma empreitada. Sabe aquele momento que a gente está indo para algum lugar assim, aí fica eu e a apóstola, sabe, atrás, e os discípulos vão na frente, eles começam a conversar, falar, né? Começam a falar entre eles ali, né? Olha só que está lá em Marcos 9, verso 33 e 34. Eu vou ler aqui rapidinho para a gente não perder aqui. Ele diz assim: de que é que discorreis pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. Sabe o que eu vejo aqui? Que Jesus chamava, ou sempre chamou os seus seguidores para serventia, para servir, gente. Amém? Porém, aqui, nos momentos de descuido das suas conversas particulares, sabe? Naquelas conversas particulares ali, eles discutiam entre si qual deles teria a maior chance de ficar por cima. Qual deles ali, dentre eles debatiam ali quem era o mais talentoso, quem era aquele que mais conhecia da Bíblia. Quem será que vai ser o mais conhecido? Quem será que vai ser aquele que vai ter o maior sucesso no futuro? Quem será que vai ser aquele que vai receber mais convite para pregar nas outras igrejas? Para dar mais entrevistas? Para dar mais autógrafos? Para exercer mais poder sobre o outro? Era isso que eles discutiam entre eles. Porque eles discutiam ali quem vai ficar por cima, quem vai ser o primeiro. E a proposta de Jesus nunca foi essa. Sabe de uma coisa aqui que eu vejo nesse texto aqui? Que infelizmente nós somos muito parecidos com esses discípulos aqui. A gente sempre fica perguntando, ou fazendo comparação. É verdade ou não é verdade, gente? Sim ou não? Aí Jesus fala para eles, aquele texto que nós já lemos lá em Marcos 9:35. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos, ou servo de todos. A proposta de Jesus era o voluntariado. Repita comigo assim: a proposta de Jesus era o voluntariado. E os discípulos precisavam entender isso. Porque eles foram chamados para ser servos. Amém ou não amém? Os discípulos, eles precisavam entender isso. Jesus estava dizendo assim: eu chamei vocês para ser voluntários de uma grande obra. Eu chamei vocês para serem servos. Jesus sempre foi servo. Jesus sempre foi um modelo para nós. Amém? No passado, no presente e no futuro. Jesus era servo.
Hoje ele é o Rei dos Reis. Fala para o teu irmão assim: meu irmão, vale a pena ser servo. Amém? Vale a pena servir. Vale a pena se dispor. Vale a pena. Porque Jesus se coloca como servo. E hoje ele é conhecido como o Rei dos Reis. Não existe ninguém na terra e no céu maior do que ele. O Pai deu para ele todo o poder e toda a autoridade. Vale a pena ser servo ou não? Claro que vale, gente. Às vezes dói um pouquinho, claro que dói. Mas com o tempo a gente vai ver que é uma dor prazerosa. Uma dor gostosa. Vale a pena. Amém? Tem um texto interessante. E eu não queria deixar vocês saírem daqui sem entender esse texto. Está em João 13. Não precisa abrir, tá? Depois a gente abre. Eu só quero que você entenda. Amém? Esse texto aqui de João 13 aqui, ele fala de um dia que Jesus Cristo e os seus discípulos, eles tinham um compromisso, um jantar, Paulo, sabe? Jesus marcou um jantar com eles, sabe? Um lugar no cenáculo para eles jantarem. E ali, só que naquele jantar ali, eles sabiam que sempre teria uma pessoa ali designada ali, um escravo ou um servo, que ficaria na porta recebendo os discípulos com uma bacia de água, um pano na mão para lavar o pé dos discípulos. Isso já era uma tradição ali. Por que era uma tradição? Porque naquele tempo ali, onde as pessoas, muitas vezes, ou quase todos, andavam só de sandália nos pés. Era um lugar que não é que nem hoje, tem asfalto, né? A gente sabe, Israel é cheio de morro, para baixo e para cima, é morro aqui, morro ali. Imagina aquele lugar ali, eles caminhavam para aquele lugar ali. Então, o pé todo cheio de poeira, amém? E quando eles chegavam num lugar para eles se alimentarem, as mesas antigamente não é como as mesas nossas, que é alta, tem cadeira para sentar, eram mesinhas baixas, eles sentavam no chão. Eu não queria fazer isso aqui não. Vem cá, Maria, minha ajudante. Senta aqui e faz assim com as pernas. Você sabe quando coloca os dois pezinhos do ladinho assim? Não, mas virado para eles lá. Você é artista aqui agora. Assim, estica a mão um pouquinho as pernas assim, ó. Estica a mão um pouquinho. Assim, eles sentavam assim, ó. Agora faz de onde você está comendo. Eles sentavam dessa forma aqui, ó. Agora imagina eu sentado do lado dela aqui. Com esse solezão na minha cara aqui. Pode ir, filha, obrigado. Dá uma salva de palmas para minha artista aqui. Então era o costume de quando eles chegavam nesse lugar ali, alguém vinha, lavava os pés dos discípulos, enxugava tudo certinho, eles sentavam ali e para se alimentar ali, legalzinho, tal. Só que quando eles chegam naquele jantar ali, quando eles chegam naquele cenáculo ali, parece que algo saiu errado, Paulo. Porque não tinha servo nenhum, não tinha ninguém. Eu acho que o camarada que ia lavar os pés faltou, ou Jesus fez de propósito, eu não sei. Só que não tinha ninguém naquele lugar ali, o camarada não apareceu. Agora imagina você, como espectador, fazendo parte dessa cena, amém? Participando desse cenário de tudo aquilo que estava acontecendo. Aí chega o primeiro discípulo de Jesus Cristo, será que foi Pedro? Não sei. Chega o primeiro discípulo de Jesus Cristo, entra, vê o balde, ou a bacia com água, ou a toalhinha do lado, olha para um lado e ninguém vem lavar o pé dele. Ele diz assim: eu não vou lavar o meu pé, eu não fui chamado para isso. Ele poderia ter dizendo assim: já que não tem ninguém aqui, eu vou ficar no lugar dessa pessoa, né, que faltou para lavar o pé das pessoas. Mas ele falou: eu? Lavar o pé? Não fui chamado para isso. E ele pega, dá uma olhadinha no cenáculo, qual era o melhor lugar, imaginou onde Jesus vai sentar. Eu acho que Jesus, ele sempre gosta de sentar ali no meio. Então deve ser João, né? Deve ser João. Ele falou: Jesus, ele gosta de sentar ali no meio. Ele foi lá, pegou, entrou com o pé tudo sujo, sentou naquele melhor lugar, que nem a Maria sentou, colocou os pés. Aí daqui a pouco chega outro discípulo. Não sei se foi Judas, porque Judas estava de frente. Não sei. Chega outro discípulo,
Olha na porta também aquela bacia. Vê o João sentado do outro lado. Ninguém veio lavar o pé. Ele fala, se João está lá, ninguém veio lavar o pé dele, não é eu que vou lavar o pé também. Amém? E ele entra, senta e põe os pezão na cara de João, aquele pé que já estava tudo, sabe? Quem já andou descalço na terra vermelha, né, amor? Sabe o que eu estou dizendo? Cheio, sabe, encraracado e sujo. E aí chegam os outros discípulos. Olha lá Pedro, ou melhor, olha lá João, outro discípulo sentado. Não viu ninguém ali, dizendo assim, já que eles já se acomodaram, eu também vou se acomodar. Vou sentar e vou pegar o meu lugar. E sentou também todos os discípulos, daqui a pouco Jesus entra, Jesus chega. Todo mundo olhando para a cara de Jesus. E Jesus senta, vai lá e senta no meio dos discípulos. Jesus senta no meio dos discípulos, olha para um, olha para outro, vocês estão bem? É sujo, hein? Aí Jesus levanta do seu lugar. Tira a sua roupa, porque ele tira aquela capa, uma capa que eles usavam, né? Ele tira aquela roupa, que era uma capa de galo, ele tira ela, pendura ela, pega a toalha, coloca na cintura dele, pega a bacia com água, e ele começa a lavar os pés dos discípulos. E eu começo a ver os discípulos dizendo assim, o que eu fiz? Que burrada, que humilhação. Não tive coragem de lavar o pé de vocês. Olha o pensamento deles, e vocês prestando atenção nessa história. Não tivemos coragem, que humilhação, que vergonha. Não lavamos os pés nenhum do outro, e não se levantou ninguém para lavar o pé de Jesus. E Jesus começa a lavar o pé dos discípulos. E aí Pedrão, aí entra Pedro na história. Pedrão arrogante fala, meu pé não. Jesus fala, se eu não lavar o teu pé, meu irmão, você não tem comunhão comigo. Então me lava o corpo todo. Mas Jesus lava os pés dos discípulos. E a humilhação e a vergonha. Porque todos eles passaram, viram o balde com água, viram a toalha, mas passaram de conta, como se não tivesse visto. Sabe aquela quando você olha assim, você passa, o papel de bala está no chão, as coisas você passa assim, não é comigo. Hã? Não é comigo. Fizeram a mesma coisa os discípulos. E Jesus, quando ele olha aquela cena ali, Jesus, ele não perdeu a oportunidade. Vocês conseguem imaginar isso ou não? Vocês conseguem imaginar essa cena de Jesus Cristo? Mas o mais interessante é a cara dos discípulos, gente. Porque cada um dos discípulos aqui, eu entendo, porque cada um deles ali, naquele momento ali, eles achavam que eles não eram obrigados, porque não eram obrigados a fazer nada. Eles acharam que aquilo era um serviço do escravo, do servo, não era serviço deles. Eles esqueceram que Jesus chamou eles para servir. Por isso que Jesus falou, se vocês quiserem vir após mim, tome a tua cruz a cada um e me siga. Eles foram chamados para servir. Agora imagina aí, o interessante de tudo, que quando Jesus ele vai até os seus discípulos ali, eu imagino Jesus olhando ali, os olhos daqueles discípulos incrédulos. Parece que os discípulos estão dizendo assim, todo mundo, parece que o mundo agora gira em torno de nós agora. Essa cena parece que está fazendo mal para nós. Eu imagino Jesus olhando para aqueles discípulos ali e falando para eles assim, meu irmão, eu preguei durante 3 anos para vocês, ensinei 3 anos para vocês, discipulei, confrontei. Parece que vocês não entenderam nada. Parece que foi tempo perdido. Era essa a proposta de Jesus Cristo. E aí depois que Jesus, ele termina a sua tarefa, Jesus, ele dobra a toalha, coloca no lugar.
veste a sua roupa novamente, a sua túnica, volta para a mesa, junto com os seus discípulos. E aí vem a resposta de Jesus Cristo, que está em João 13, versículo 12, até o versículo 17. E ele diz assim: compreendei o que vos fiz? Vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu sou o seu senhor e mestre, vos lavei os pés, vós também deveis lavar os pés um dos outros, porque eu vos dei exemplo, para que, como eu vos fiz, vós façais também. E ele continua dizendo: em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes ou fizerdes. Jesus estava dizendo assim: se vocês fizerem isso, vocês vão ser as pessoas mais felizes da terra, porque bem-aventurança é felicidade. Vocês conseguem entender, gente, o que eu estou tentando passar para vocês? Jesus, ele era o nosso modelo, ele é o nosso modelo até hoje. Jesus, tudo o que ele fez foi para nos mostrar que vale a pena. E Jesus, ele olha dizendo que bem-aventurados sois se praticardes. Se você fizer, você vai ser a pessoa mais feliz da tua terra. Se você dedicar um pouquinho do seu tempo para a obra do Senhor, você vai ser a pessoa mais feliz da terra. Se você dedicar o seu tempo para cuidar das crianças, para ficar lá na portaria, para cuidar da recepção, para cuidar do som, para estar aqui, sei lá, tocando com os meninos, para ajudar a limpar a igreja, dizendo assim: eu quero ser um voluntário, você vai ser a pessoa mais feliz da terra. Se você colocar no teu coração, quando a Lu pede para você ajudar com cestas básicas, para você ajudar com alimentação, quando você traz o alimento, quando você faz uma pessoa feliz, uma família necessitada feliz, você se torna a pessoa mais feliz dessa terra. E é isso que Deus espera de cada um de nós, é isso que o Senhor quer nos propor. O Senhor está dizendo assim: eu quero fazer você se tornar a pessoa mais feliz dessa terra, mas você precisa se tornar um voluntário. Você precisa fazer algo. Você precisa abraçar essa obra, estar junto comigo, fazer as coisas acontecer, porque você vai ver, vai chegar um momento que você vai ver as coisas acontecendo de uma forma na tua vida, que você vai ser a pessoa mais feliz da terra. Essa é a proposta de Jesus Cristo. Jesus estava dizendo assim: olha para mim, eu sou um modelo, eu fiz, eu mostrei para vocês como, de que forma fazer. E aí, gente, nós vamos terminar essa palavra. Anos mais tarde, o apóstolo Paulinho, ele resume esse exemplo que Jesus tinha deixado aqui, porque foi um discipulado de Jesus ali, né, com os seus discípulos. Ele resume esse discipulado aqui com as palavras de Filipenses 2:3. Filipenses 2:3, do versículo 3 a 8, ele diz assim: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para que é propriamente seu, mas cada um também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou-se de si mesmo, tomou a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. É muito forte isso aqui, gente. É muito forte esse modelo aqui. Jesus, o nosso Senhor e Mestre, Ele assumiu a forma de servo. Sabe o que Paulo estava dizendo aqui? Paulo, nessa noite, ele nos desafia a ter uma nova perspectiva
Ele aqui nos chama não só para um entusiasmo emocional nessa noite, sabe, um entusiasmo momentâneo, mas uma compreensão concisa e intelectual do exemplo que Jesus Cristo nos dá. É isso que Paulo está tentando mostrar para nós. Eu não quero que você saia daqui entusiasmado, emocionalmente, no momento, mas eu quero que você tenha compreensão, tanto intelectual como espiritual, do exemplo de Jesus Cristo. O exemplo que Jesus Cristo nos dá. Sabe que o apóstolo aqui, ele nos pede que deixamos que o Espírito Santo faça como Paulinho ministrou aqui em Romanos 12, 2. Que o Espírito Santo renove a nossa mente, para que a nossa reação involuntária, em casa, no trabalho, na igreja e em nossa comunidade, seja o servir com humildade a Deus e às pessoas. Amém? Porque daí eu vou ser um voluntário do Senhor. Porque a nossa carne ela é involuntária. A nossa carne não quer. Mas o Senhor, Ele está dizendo para nós assim, está na hora de nós nos colocarmos à disposição e dizer, Pai, eu quero fazer, eu quero ser feliz, eu quero ser alguém, eu quero ser lembrado daqui, sei lá, 10, 15, 20, 30 anos. E nós ouvimos, né, eu passei para eles uma palavra lá para eles, e alguns testemunhos, né, de pessoas. Eu estava lembrando depois do apóstolo René, uma vez que falou das senhorinhas, né, de 80 anos de idade, que trabalham na recepção, sabe, que tem célula, gente. Veio na minha mente ontem, eu até esqueci, mas quando a gente ia no MIR, a gente via lá, não era grupo de apoio que falava, não era, eu me lembro se era, não era recepção o nome, era, não me lembro o nome que eles, não era Talai, era um outro nome que eles davam. E você vê aquelas senhorinhas de 80 anos, 80 e poucos anos de idade, andando com aquele saltão alto na igreja, amém? Aí ele chamou uma lá que tinha 83 anos de idade, ela liderava 4 células. Eu falo, meu Deus, porque o voluntarismo, o voluntariado, a vontade de querer ajudar, de querer fazer, é muito mais forte do que a idade, do que tudo, gente. Quando eu me disponho a me doar, a dizer assim, pastor, aos domingos pode contar comigo que eu vou estar na recepção. Amém? 10 minutos, 15 minutos antes eu vou chegar, eu vou ver se o banheirinho está certo, se as cadeiras estão arrumadas, eu vou ficar ali na recepção cuidando, com um sorriso nos lábios, dizendo para as pessoas, sejam bem-vindas. Eu vou ajudar na classinha lá, ó. Vou ver quem que é o líder lá, que é a tia Neide, eu vou lá junto com ela, vamos fazer essa classinha acontecer, vamos cuidar das crianças, porque a classinha das crianças não é só para as crianças ficar e deixar os pais assistir a ministração, não, a classinha é para as crianças aprenderem a orar, amém? A saber o que é dízimo, o que é oferta, a ser um bom filho. Então, que se levante pessoas no nosso meio, que sejam dispostas, amém? Às vezes eu vejo a Lisa todo domingo e quinta, ela e o Mateus, ministrando louvor, que se levante levitas, que pessoas chegam, eu quero aprender a tocar, eu quero estar junto, eu quero fazer, porque você vai ser a pessoa mais feliz da face da terra. Todo o emocional, tudo aquilo que te impede, vai trazer um resplandecer. Foi Cristo que deixou esse modelo para nós, foi Cristo que mostrou isso aqui para nós. Amém? Não é uma palavra do apóstolo Júlio, é bíblico, é o que a Bíblia está nos mostrando aqui. Eu só falei para vocês o que está escrito na Bíblia. Então a igreja ela precisa entender isso. E Paulo aqui, ele enfatiza, né, algo que ele mesmo, Paulo, ele adotou. Ele colocou na sua mentalidade. As primeiras palavras da carta de Romanos, ele se apresentava assim: eu sou Paulo, servo de Cristo. Isso era o que Paulo falava. É como se ele estivesse dizendo assim: queridos amigos, só existe 2 coisas que vocês precisam saber ao meu respeito. Meu nome é Paulo, e eu sou servo de Cristo. Não precisa saber mais nada de mim. Só 2 coisas. O meu nome é Paulo. Vamos ver que vale a pena servir Jesus Cristo. Amém? Vão ver as dificuldades, vão ver os tombos, mas também vai ver as alegrias, as felicidades em nome de Jesus Cristo. Por isso que Jesus fala, ele fala assim, você vai ter alguns tipos de luta, gente, mas que são lutas que você vai passar tanto servindo ao Senhor como não. Porque Jesus, ele diz assim, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo,
porque eu venci o mundo. Então, já que é para me passar as mesmas lutas, as mesmas dificuldades, sabe, as mesmas tribulações no mundo, por que não passar fazendo e agradando o coração daquele que pode me trazer e me dar felicidade? Aquele que pode me dar vida, e vida em abundância. Porque ele fala assim, eu vim trazer vida e vida em abundância. Então essa é a proposta do Senhor Jesus Cristo para nós, nessa noite. Amém? Sabe o que Jesus está dizendo aqui hoje? Ei, Paulo. Ei, Felipe. Ei, Maria. Ei, Dona Maria. Ei, Bruno. Quem mais aqui? Ei, manhã. Vocês querem fazer parte dessa empreitada comigo? Jesus chamando. Vocês querem fazer parte comigo? Hã? Vocês estão dispostos a se ajuntar a mim para mudar esse mundo, para mudar os seus vizinhos, para mudar essa cidade? Hã? Jesus está falando para cada um aqui, em especial. Vocês estão dispostos a vir comigo? É Jesus falando, não é o apóstolo Júlio, não. Jesus está dizendo assim, vocês têm um papel importantíssimo. E eu quero usar esse papel importantíssimo que vocês têm. Vocês têm um papel importantíssimo nessa terra. E eu quero usar vocês. Aí, vocês estão dispostos a vir comigo? Vocês estão dispostos a me seguir? Vocês estão dispostos a ser um voluntário e fazer as coisas acontecer? Jesus estava dizendo assim, eu preciso de voluntários. Vocês estão dispostos? Sabe o que Jesus está querendo falar para mim e para você? Que a esperança deste mundo é a igreja. Nós somos a igreja de Cristo. Nós somos a esperança para esse mundo. Se cada um de nós regaçar as mangas e dizer assim, pastor, pode contar comigo que eu vou estar nesse negócio. Eu vou dar 1 horinha, 2 horinhas do meu tempo, eu não sei, eu vou estar junto nesse negócio. Nós vamos fazer acontecer, eu sei que, sabe, nós vamos fazer acontecer, porque se eu sou a igreja, eu sou a esperança para essa terra. Pode contar comigo, Senhor. É o Senhor chamando eu e você. Porque o Senhor, Ele olha para o nosso coração e vê que cada um de nós é importante para Ele, gente. Jesus, Ele diz assim, todos aqueles que vieram até mim, nenhum se perdeu, a não ser o filho da desobediência. Porque Jesus, Ele via potencial em todo mundo, Jesus, Ele olhava para todo mundo, e via que todos eram importantes para Ele, por isso que Ele falava, vem me segue, vamos nessa obra, vamos fazer esse negócio. Amém? Talvez eu não tenho, sabe, travesseiro para dormir, sabe, tem dia que a gente vai ter que encostar a nossa cabeça na pedra, mas vocês vão viver as aventuras aí que vocês vão contar para os seus netos, para os seus bisnetos, das aventuras que vocês vão viver com Cristo Jesus, porque essa é a proposta de Jesus. Jesus vai dizer assim, vai chegar um momento que nós vamos nos reunir, nós vamos contar, ei, nós conseguimos vencer ali, ei, mas como foi difícil derrubar aquela parede, mas nós derrubamos. É Jesus chamando cada um de nós para fazer parte, para dizer assim, para de ser somente espectador, de vir para a igreja, sentar num banco de uma igreja. Pare de ser só isso, seja um servo, um voluntário. Porque você vai ver, meu apóstolo, é como o camarada falou lá, né, eu achei tão interessante, mas eu sou só uma flautinha, mas tem momento na orquestra que aquela flautinha, ela faz toda a diferença. Não seja só um espectador, faça parte do negócio. Mas eu não tenho muito estudo, eu não tenho muito... Rapaz, o Senhor, Ele quer usar você, Ele quer usar a sua vontade, Ele quer usar a sua vida. É isso que Deus espera, mas eu não conheço muito negócio de Bíblia. O Espírito Santo de Deus vai colocar a palavra na sua boca. O que Ele precisa é você dizendo assim, Senhor, me usa porque eu quero ser feliz, eu quero fazer parte dessa bem-aventurança, desse grupo de pessoas que vão ser felizes e que vão ter um lugarzinho no céu. Deus está chamando os voluntários, amém? Para dizer assim, Senhor, eu quero fazer parte desse negócio, eu quero fazer parte dessa obra, eu quero fazer com que as coisas aconteçam. Feche os seus olhos.